Prezado cidadão real, você que nos acompanha, evidentemente, já ao longo desses anos todos, percebe e evidente que aguarda também que os assuntos que envolvem os aspectos políticos sejam tratados aqui no programa Cidade Real. Assim sendo, após algumas edições em que tratamos de temas variados, retomamos a nossa agenda de temas políticos, sobretudo no âmbito municipal. Até porque você precisa ter as informações que considero de utilidade pública para conhecer os seus deveres e exercer os seus direitos, uma vez que, por delegação do seu voto, aqueles que foram eleitos devem ter o compromisso e, sobretudo, o comprometimento com os interesses coletivos da nossa cidade, os colocando, obviamente, acima dos interesses individuais. Desta forma, sempre temos a oportunidade de conversar com esses agentes públicos que, de certa forma, pelo exercício das suas funções, direta ou indiretamente, acabam por promover alterações, mudanças e transformações na sua rotina, embora que às vezes não seja perceptível. É, portanto, fundamental e indispensável que você tenha essas informações que o programa Cidade Real lhe oferece semanalmente. Evidentemente que, por vezes, as informações apresentadas por essas autoridades podem não lhe convencer, eu diria de uma forma assim inquestionável. Mas, por outro lado, você terá a oportunidade de conhecer o que pensa esse agente político, esta autoridade, no exercício das suas funções, para que, primeiro, você possa acompanhar seu mandato, arguí-lo e até mesmo fiscalizá-lo, o que pode ser feito facilmente com o advento das redes sociais. Até nesse sentido, eu digo que é fundamental e indispensável esse seu acompanhamento. Não basta votar, não basta eleger, tem que acompanhar, tem que fiscalizar, uma vez que o cenário político no âmbito estadual e no âmbito nacional tem mostrado que a população, os eleitores, aqueles que elegem os nossos agentes políticos e que pagam toda esta conta, precisam ter as melhores informações. Por vezes, mesmo que não agradem, não seja da sua concordância, mas é preciso tê-las. Desta maneira, receberemos aqui nesta edição uma importante figura do cenário político municipal que já esteve à frente do Poder Executivo e atualmente ocupa uma outra função no governo do Estado. Uma figura que eu diria que tem uma trajetória política de longos anos, acumulou durante esse período reconhecida experiência nesse âmbito, já passou pela Câmara dos Vereadores, tendo sido também seu presidente e também nos representou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Diante de tantas dicas, me parece que você já identificou de que se trata. Mas, de toda forma, obviamente, será um momento de revê-lo e conversar com esta figura política sobre o atual momento na sua carreira e também suas perspectivas futuras. Até mesmo porque no ano que vem teremos eleições. E aí, será que ele retornará? Será que ele colocará seu nome à disposição da população friburguense, como é assim afirmado por todos aqueles que são indagados nesse momento? Enfim, você terá todas essas informações nos acompanhando nesta edição inédita. Com a proteção de Deus sempre e com a certeza absoluta da sua audiência, contando com a indispensável confiança dos nossos apoiadores financeiros, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do programa Cidade Real,
diretamente dos estúdios Rafael Jacu, gravada neste dia 21 de agosto de 2017. Gráfica Friburgo, uma nova impressão para sua empresa. Compromisso com prazos, entrega rápida e sempre o melhor preço. Impressos de qualidade para sua empresa, loja, consultório ou clínica. Veja as ofertas. 5.000 panfletos 10 por 15 centímetros a partir de R$ 199,00. Kit consultório com 2 modelos de receituários, mais timbrado por R$ 399,00. Fale com a Gráfica Friburgo. Sua próxima impressão passa por aqui. Gráfica Friburgo, 2522-2174. Na hora de construir, o que conta para você? Meu nome é Gilmar, sou profissional da construção há mais de 20 anos. Para mim, a obra não pode parar e a Vermar tem a melhor entrega da região. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, sempre trazendo um tema e um convidado do seu interesse. Você também que nos acompanha, e aí a sua audiência é motivo de prestígio para todos nós, tem percebido que a sua participação ainda não tem sido viabilizada. Por conta de ajustes na estrutura da emissora, essas edições estão sendo gravadas com a devida antecedência. Entretanto, o tema, o assunto, a entrevista é inédita, privilegiando-se, evidente, o convidado que aqui comparece, sempre trazendo informação do seu interesse. Queremos crer que, brevemente, poderemos retomar a nossa rotina anterior, onde as edições eram ao vivo e aí a sua participação, a sua interatividade transformava esta atração semanal ainda mais imperdível, quando as questões eram tratadas diretamente por você que tem esse interesse e a autoridade aqui que comparecia. Por enquanto, não podemos retomar esta disponibilidade, mas a direção da TV está rearranjando a estrutura interna para que isto volte a acontecer brevemente. De toda forma, queremos crer que a sua audiência continua permanente, continua frequente, sobretudo por conta dos assuntos que tratamos e pela forma com quem conduzimos, junto à nossa produção, as entrevistas. Por vezes, alguns ficam, de certa maneira, incomodados com as questões que abordamos aqui, estabelecendo o contraditório, que eu entendo ser extremamente saudável, democrático, desde que seja feito de forma respeitosa. Portanto, trata-se de uma oportunidade de conversar descontraídamente com esses agentes públicos. E, nesse sentido, quero cumprimentar aqui o grande companheiro, figura das mais ilustres, Pedro Rogério Vieira Cabral, faço questão de citá-lo nominalmente e integralmente, que tem um currículo bastante extenso na política municipal e estadual e agora está numa nova função no governo do estado. A direção da TV e a produção do nosso programa se sentem honrados com a sua presença. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. Obrigado, Zuri. Quero agradecer você, estendendo os cumprimentos a toda a equipe e a direção também aqui da TV Zoom, né? Cumprimentar também a população que está nos assistindo nesse momento, dizer da minha alegria de poder retornar aqui. Acho que todas as vezes que convidado fui, aqui estive. Sempre. Né? E é um prazer muito grande, porque o seu programa é um programa dinâmico, né? É um programa que você procura deixar a pessoa bem à vontade. Né? E eu também gosto de deixar a pessoa à vontade também. Perguntar o que você quiser perguntar, é a oportunidade, né, de eu esclarecer e tirar todas as suas dúvidas, e aquilo que eu não souber, eu vou dizer que não sei, que eu vou
que eu vou me informar e vou responder também. Então é uma oportunidade hoje de poder estar falando dessa nova missão também. Confirmo e ratifico a sua afirmação de que todas as vezes que convidado aqui compareceu, ocupando as mais diversas funções, desde a época que você estava na condição de presidente da Câmara Municipal, já tínhamos essa oportunidade de tê-lo aqui, Sim. sempre tratando as questões de forma transparente, de forma verdadeira, de forma sincera, que é evidente o que o nosso telespectador precisa, quer, almeja e deseja. E nesse sentido, já para descontrair, estou percebendo que você está assim mais tranquilo, mais sóbrio, mais feliz, mais contente, mais leve. Isso por conta de estar agora numa nova função muito diferente da anterior. Ou seja, você atualmente está na condição de superintendente aqui do INEA, como nós conhecemos, embora tenha um outro nome que se refere à bacia hidrográfica, né? Mas você está estranhando essa nova função que você está exercendo, porque é algo absolutamente diferente na sua trajetória política. Sempre no poder legislativo, depois no poder executivo e agora na superintendência da representação de um órgão estadual técnico em Nova Friburgo. As diferenças são muitas, companheiro? São muitas, Uri, são muitas e é verdade, o cargo de prefeito, né? Ali você fica, você dorme pensando, né? Porque são muitos os problemas, são muitas as dificuldades e a preocupação é muito grande. Então você não tem tempo, você almoça com o celular ligado do seu lado, respondendo uma mensagem para um secretário, para um vereador ou para um deputado. Um cidadão qualquer, às vezes um deputado, um secretário de Estado. Então você não tem tempo, né? E a pressão era muito grande. Quando eu entrei para prefeito, a minha saúde era 100%. A minha pressão era 11/8, 12/8, era uma pressão muito boa. E eu cheguei ao ponto de parar na Unimed, né, com pressão a 19/11. Que isso? Né? Então, tomando medicamento, toma até hoje ainda, mas eu já diminuí até a dose, né, a dosagem. Eu tomava um medicamento mais forte, o médico já diminuiu porque a minha pressão hoje está controlada. Os problemas diminuíram, assim, 90% dos problemas. Então hoje a gente tem apesar do cargo que eu estou hoje, é um cargo de grande responsabilidade, mas ele chega nem perto da responsabilidade de um prefeito, né? E isso realmente nos deixa a gente mais leve. Hoje eu tenho tempo para curtir o meu neto, para estar com a minha família, né? Eu tenho conseguido sair final de semana, viajar, então estou fazendo o que na verdade nos 25 anos para trás eu não tinha feito. Esse ano já extravaguei bastante. Né? Eu imagino, deve ser uma experiência nova para você, inclusive. Com certeza. E aí, Rogério, para aqueles que não têm conhecimento exatamente das responsabilidades e da área de atuação do INEA, do que trata este órgão aqui em Nova Friburgo, que abrange, inclusive, vários municípios no seu entorno? Tá. Primeiro, Júlio, eu quero fazer um relato muito rápido. Faça. Como eu cheguei no INEA. Né? O deputado André Corrêa era secretário de Meio Ambiente e sempre que ele vinha a Friburgo visitar as obras do Rio Bengalas, ele me convidava para ir junto, até porque foi uma obra que eu briguei muito, eu e ele, tanto no Rio, com o governador, como em Brasília, para liberar os recursos para aquela obra. E ele ficou com aquela consideração comigo, foi um deputado que eu apoiei. Então, na primeira visita, ele falou: Rogério, você podia ir para o Rio, trabalhar comigo, vamos fazer alguma coisa. Eu falei: não, André, esse ano não, estou a fim de descansar, né, curtir um pouco a minha família e tal. Passou. Quando, na segunda visita que ele voltou aqui, que era para demolição daquelas casas já aqui em Duas Pedras, na Avenida dos Ferroviários, quando nós chegamos ali, começamos a conversar, de meio de público, ele me pegou de surpresa. Falou: Rogério, eu quero aproveitar aqui no meio de público e quero te fazer um convite. Quero te convidar para você assumir o INEA aqui em Friburgo, a superintendência.
falei, André, pô, mas superintendência do INEA, isso não é minha praia. Eu não sou técnico da área, eu não sou um ambientalista, eu vejo que essa área tem que ser um ambientalista, tem que ser um técnico. E ele falou, mas não é o que nós estamos procurando. O que nós estamos procurando é um gestor com capacidade administrativa, com capacidade de diálogo, para estar conversando com os prefeitos do município, com as câmaras de vereadores, estar se entendendo junto ao usuário que procura o INEA. E a nossa equipe hoje está tão técnica que isso está fechado demais. Então nós já tivemos essa experiência em outros municípios e queremos aqui. E aí eu pedi um tempo para pensar, mas fui no Rio para conhecer como é que era, fui visitar o INEA aqui também em Friburgo, a superintendência, vi como é que era o funcionamento, participei, né, de vários cursos lá no Rio de Janeiro e resolvi assumir, porque eu vi que a missão que eles estavam me dando é uma missão que eu tenho condição, né, de corresponder. Né? Então assumi. Já estou ali há 2 meses e alguns dias, né, e a gente já tem aí algum resultado bem positivo. Né, antes, quando alguém falava do INEA, falava mal, criticava, eu poderia não criticar. Cheguei a criticar também, mas também não defendi porque não conhecia. E, na verdade, o órgão é um órgão muito técnico, mas tem uma equipe boa, uma equipe que quer ajudar, que quer trabalhar, mas é uma equipe pequena. É uma equipe que precisa de mais condições. A nossa demanda hoje ela é muito maior do que a nossa capacidade de legalização, de autorização, de emissão de certidões. Então eu estou trabalhando isso junto ao INEA Rio, lá embaixo, a sede, para ver se a gente reforça. Por exemplo, nós temos um agrônomo, nós temos um técnico ambiental, né, um engenheiro. Então, se essa pessoa tira uma licença, se ele tira férias, eu fico 30 dias parado. E assim sucessivamente, com biólogo, enfim. Então a gente está lutando muito para melhorar as condições ali de atendimento, mas mesmo assim, nós já conseguimos ali liberar processos ali de 2008, de 2010, processos que estavam agarrados. Né? E eu estou visitando, Zuri, todos os municípios, estou indo, visitando os prefeitos, me colocando à disposição. Né? Já visitei algumas indústrias aqui que estavam com alguma pendência de certidão, coisas que estavam muito agarradas e que a gente já está resolvendo, porque faltava justamente isso, faltava o diálogo. Né? Porque às vezes a questão bate lá no INEA e por falta de orientação e de uma explicação, o processo é indeferido. Então hoje, quando o técnico traz um projeto para mim, um processo com indeferimento, eu quero saber, peraí, por que foi indeferido? Está faltando alguma certidão? Tem alguma possibilidade desse projeto, desse processo ser deferido? Ah, tem. O que precisa para isso? Então, se tiver uma pequena possibilidade, eu vou em busca daquela possibilidade, porque às vezes essa certidão é para uma indústria aqui em Nova Friburgo, ou é para fazer um loteamento novo na cidade. E isso está fazendo o quê? Isso está gerando emprego, renda e desenvolvimento para o nosso município. Então, esse é o meu papel e eu estou procurando fazer isso de forma a atender não só o nosso município, mas toda a nossa região. Não quer dizer com isso, Zuri, que eu sou o salvador da pátria e que eu vou conseguir resolver tudo. Não vou. É impossível resolver tudo ali. Tem muitos processos ali polêmicos, né? E o meu papel ali não é dar parecer. Quem dá parecer são os técnicos. Eu sou, né, o superintendente que vou assinar todo essas licenças ambientais, o deferimento ou indeferimento também, como já assinei alguns indeferimentos também. Nós tínhamos processo agarrado ali que não tem jeito. Então, se não tem jeito, eu tenho que chamar aqui a pessoa que solicitou e dizer, olha, não tem jeito por isso, por isso e por isso, estou indeferindo. O que não pode é um processo ficar ali 1, 2, 10, 15 anos sem a pessoa ter uma resposta final. Quais são aquelas questões de natureza ambiental que exigem o parecer técnico do INEA em Nova Friburgo e na região? Veja bem, Zuri, como eu disse, né, Friburgo é o único município que tem uma equipe técnica ali. Então, dentro da área urbana, a própria Secretaria de Meio Ambiente ela tem condição de fornecer a certidão com todas essas informações. A própria Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura. Na área urbana? Na área urbana. Okay. É o único município dos 11 que tem essa condição. Uhum. Fora disso, né, aí já é conosco lá na Prefeitura. Né? Então, na Superintendência? Na Prefeitura não, na Superintendência. Né? Uhum. Então, nós temos ali essa equipe técnica que você solicita ali para aprovação de loteamento, abertura de um posto de gasolina, para você fazer uma limpeza de um córrego, de um rio, fazer um corte,
né, do desvio de um curso de água. Extração de areia. Extração de areia. Né, isso tudo passa exploração de uma pedreira. De uma pedreira. Para você fazer também um poço. Né, você fazer um poço hoje para você tirar uma água, legalizar, você tem que ter uma outorga do município. Então isso tudo passa pela nossa equipe do INEA. Né? Agora, Rogério, diante do atual cenário do governo do estado, em que o próprio juiz federal Sérgio Fernando Moro, em uma sentença sua, se referiu às ruínas das finanças públicas do estado, se manifestando assim, eu entendo, de uma forma bastante precisa, existe a possibilidade de termos uma estrutura melhor para atender Nova Friburgo e região? Porque, obviamente, você, nesses pouco mais de 60 dias que está nomeado na superintendência, já identificou as principais carências. Obviamente, também já encaminhou o seu pedido para uma melhor estrutura para atender as empresas, as indústrias, o cidadão, enfim, todos aqueles que demandam INEA. Existe essa perspectiva de um incremento na estrutura aqui em Nova Friburgo? Existe, né? Eu já solicitei, até porque o INEA hoje ele trabalha com metas a ser cumpridas. Né? Existia um passivo muito grande. E quando o deputado André Correia assumiu a Secretaria de Meio Ambiente, ele, em conjunto lá com o presidente do INEA, eles fizeram reunião com todas as superintendências e hoje existe uma meta a ser cumprida, que é zerar, ou se não zerar, diminuir esse número de passivo. E mensalmente é feita reuniões com os superintendentes apresentando qual foi o resultado do mês anterior e já colocando a meta do mês seguinte. Na quarta-feira agora passada, na quinta-feira passada agora, nós tivemos uma reunião no Rio de Janeiro, né, e foi apresentada já o resultado do mês anterior e qual é a meta nova agora. Então, para que a gente possa melhorar esse trabalho, a gente precisa de melhorar a equipe. Eu preciso urgentemente aqui de um motorista, de um engenheiro florestal, de um arquiteto. Se não for arquiteto, pode ser um engenheiro civil, porque é uma demanda muito grande também do próprio Ministério Público, né, estadual e federal, que a gente precisa também responder dentro do prazo. Né? E a parte administrativa ali, eu preciso pelo menos de mais um também. Então, já fiz esse pedido, está lá já sendo analisada pelo presidente. Agora o INEA hoje, ele está andando, Zuri, já quase com as suas próprias pernas. Tá? Ou seja, com recursos próprios. Recursos de multa, que vem de multa daqui, dali, de indenizações e tal. O salário hoje do INEA está em dia. Pode ter algum atraso de dias. É uma exceção. É uma exceção no governo do estado. Sem ali, dúvida. Né? Então, por exemplo, o mês de julho já foi pago. Né? Às vezes paga com atraso de uns 5 dias, 10 dias, né? Que chega a 15 dias, mas está em dia o salário. Né? E como a obra do Rio Bengalas aqui, né? Eu ainda era prefeito, a gente estava naquela luta para liberar o recurso de Brasília. Fomos a Brasília, eu e o deputado André Correia, conseguimos liberar o recurso federal. E precisava da contrapartida. Fomos ao governador Dornelles, na época, porque o Pezão estava de licença, e o Dornelles disse que era impossível, ele não tinha de onde tirar. E, na época, o André Correia, secretário de Meio Ambiente, conseguiu segurar os recursos da própria secretaria, junto com o INEA, e a gente conseguiu retomar as obras, que acabou dando uma parada agora, por dificuldades financeiras novamente, e que já está lá também como um dos objetivos hoje, colocar recursos para que essa obra seja terminada. Pois é, e aí, nessa questão das obras interrompidas e a obra de canalização do Rio Bengalas, é evidente que tem um porte muito significativo para Nova Friburgo. E, recentemente, elas foram suspensas. Quais as notícias que você tem para a sua conclusão? Até porque entendo que faltam poucas etapas para a conclusão de todo o projeto, começando em Duas Pedras e terminando em Conselheiro Paulino. Ou seja, muitas intervenções já foram feitas, diversas alterações já foram promovidas, inclusive de urbanização, mas
lamentavelmente, fomos surpreendidos com essa interrupção. Existe a perspectiva, diante deste entendimento do governo do Estado com o governo federal, que vai meio que dar um alívio nas finanças do Estado para que essa obra seja retomada e definitivamente concluída? Sim, nós estamos muito confiantes que essa obra vai ser retomada em breve. Ótima notícia. O que estava atrasando muito ali, ainda tem alguma coisa ainda, porque existe aquelas desapropriações ali às margens do rio. E nem todas teve ali consenso amigável. Correto. Então, algumas delas ali foi para a justiça e isso acabou garrando, atrasando, né? E também a falta de recursos. Mas está tendo um empenho muito grande hoje por parte do deputado André Correia, junto com o secretário também lá, o da hora, junto ao presidente do INEA, para a liberação desses recursos para a conclusão dessa obra. Até porque essa obra aqui é a menina dos olhos hoje do INEA. É a única obra, né, do INEA, praticamente, hoje no estado do Rio de Janeiro, desse porte em andamento. A única obra é a única, desse porte dentre as 9 superintendências sim. do INEA no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro. Então, é fundamental que todos, inclusive aqui também, apelando para os senhores deputados que representam Nova Friburgo, tendo domicílio eleitoral aqui ou não, como é o caso do deputado André Correia, que se empenhem na retomada e término dessas obras para que elas não futuramente sejam citadas e mencionadas como aquelas obras que tiveram início e não terminaram. E não terminaram. Isso é fundamental, Zuri. Eu acho que é aquilo que eu sempre disse, né? Os políticos, eles têm que ir para o embate na hora da eleição. Passou a eleição, eles têm que cumprir o papel do mandato deles. Desmonta-se o palanque. Esquece o palanque político e vamos ajudar. Então, toda ajuda é bem-vinda, a gente precisa desse apoio, precisa dessa ajuda. Né? Friburgo tem um deputado estadual, tem um deputado federal. Exatamente. Né? E que podem e que devem lutar pelas obras do município. Né? Embora essa obra do Rio ela não está diretamente na superintendência, ela está no INEA Rio, até porque é um convênio do governo federal e quem responde é a presidência junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, não é a superintendência. Mas, de qualquer forma, eu, como superintendente, que sou, né, responsável aqui pelos 11 municípios, essa obra está dentro da minha jurisdição aqui. Né? É uma obra que eu lutei muito. Né? Se essa obra está andando hoje, é porque eu, enquanto prefeito, fui para Brasília. Começou, inclusive, quando você estava enquanto eu estava lá. Prefeito. Né, o ministro era o Kassab, que era o presidente do meu partido, e foi uma das pressões que eu botei. Ó, eu libero o recurso, eu estou fora, e a gente conseguiu quase que na marra a liberação do recurso. Mas é aquilo que eu digo, a gente precisa de somar força a favor do município. Né? E no meu modo de ver, os deputados do nosso município estão devendo. Estão devendo muito, eles precisam mostrar trabalho aqui, principalmente o deputado estadual. Né? Não vi uma obra no município ainda que ele trouxe, né? Uma emenda de recurso aqui dentro do município. Então a gente precisa do deputado estadual, do deputado federal botando recurso, porque o município precisa avançar. Com toda essa crise aí, a gente está vendo alguns municípios aí avançando e Nova Friburgo precisa avançar também. E aí, Rogério, você, evidente que já me provocou no segundo item de pauta, que é o cenário político que não podemos deixar de abordar com a sua presença. Você é uma figura do cenário político atuante, né, pela sua trajetória e pela função que ocupa. O que nós trataremos logo depois do nosso intervalo. Agora, para encerrar essas informações acerca do INEA, aquelas pessoas que ainda não conhecem aonde funciona ou como podem entrar em contato, de que maneira devem fazê-lo para esclarecer as dúvidas? Isso. Olha, Zuri, nós estamos instalados aqui, né, próximo do Paissandu, né, no sentido Olaria, em frente à antiga ARP, né, aquele prédio onde funcionava ali a parte administrativa da Rendas ARP. Então nós estamos aqui bem próximo do centro, funciona de segunda a sexta,
de 9 às 5, com intervalo de almoço ali, entre meio-dia e 1h. Nós temos ali o atendimento e as pessoas podem procurar ali, agendar. E eu estou visitando muito, estou rodando, né, os municípios. Já tive aqui com o prefeito Renato Bravo, me colocando à disposição dele, da Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente possa fazer um trabalho junto, porque tem muitos processos que ele depende também da certidão do município e do INEA, mesmo sendo na área urbana. Quando no caso de um loteamento, de uma grande indústria, de um posto de combustível, aquilo que eu disse. E nós não podemos deixar o município parar. Então já estive lá, me coloquei à disposição dele para fazer avançar. Mas antes de concluir, Zuri, eu gostaria de trazer 2 informações aqui. Correto. Nós estamos numa luta muito grande agora, e já está vindo uma equipe do Rio de Janeiro, porque nós estamos com um desejo, nós INEA, e já passamos isso para o prefeito Renato Bravo, e ele também já está também com esse objetivo de contribuir também, que a gente retomar com o véu das noivas. Ótimo. Tá? Ótima notícia. Então nós já solicitamos a Águas de Nova Friburgo, né, o apoio deles, e os técnicos do Rio de Janeiro, do INEA, estão vindo aqui, acredito que ainda essa semana. Eles só não vieram ainda, porque o local lá está muito sujo, onde a gente precisa fazer a vistoria, e eu já solicitei, né, a prefeitura, através do Alexandre Sanglar, que está vendo lá com a Secretaria de Obra, para roçar, fazer a limpeza, para que a gente faça essa vistoria e a gente tente colocar o véu das noivas funcionando por os 200 anos de Nova Friburgo. Excelente notícia. Então nós vamos lutar muito, ainda não posso te dizer aqui que está certo, mas é uma luta grande minha, como eu tenho certeza que está sendo hoje do prefeito, e nós vamos fazer isso em conjunto. Cara, vamos lutar para colocar isso. E vamos também, né, nós estamos pretendendo, eu estou dependendo da confirmação da Câmara, no dia 1º de setembro a gente fazer uma audiência pública ali no final do dia na Câmara Municipal, para apresentar, né, o projeto de plantio das espécies de árvores que nós vamos poder plantar às margens do rio. Porque a população hoje está com aquele desejo de ver árvores ali, e já estão começando a plantar, e nem todas as espécies são indicadas, porque ela pode ter ali raízes profundas, árvores com tronco de raiz muito forte, que vai danificar ou a calçada, ou até o próprio asfalto, como pode também entrar por baixo do muro. Então, nós estamos vindo com a equipe técnica do Rio de Janeiro, que vão apresentar esse projeto, né? Estão lá vendo se faz um projeto em 3D, mostrando como vai ser o plantio, como vai ser daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos. Ótimo, ótimo. Então, para a população conhecer e para evitar também de ter um confronto entre população e o órgão técnico na hora do plantio. E nos colocamos à disposição, Rogério, assim que a data e local estiverem confirmados, para divulgar aqui no programa Cidade Real, convidando toda a população para comparecer, para debater, para opinar, para conhecer as intenções desse projeto. Não tenha dúvida disso, estamos parceiros nessa proposta aqui do INEA, sem dúvida nenhuma. E, logicamente, depois do intervalo, conversaremos então com Pedro Rogério Vieira Cabral, figura importante do cenário político municipal, tendo sido inclusive recentemente prefeito municipal, sobre as suas análises, expectativas, perspectivas. Ele já pincelou aqui alguma coisa nesse sentido, referente à atuação dos senhores deputados, enfim, qual será o seu futuro político, se é que existe essa possibilidade, uma vez que teremos eleições quase que gerais no próximo ano. Não podemos desperdiçar essa oportunidade de conversarmos também sobre estas inúmeras possibilidades. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Você sabia que a Gigalink pode ajudar a aumentar as vendas do seu negócio? A internet está repleta de novas oportunidades esperando por você. A Gigalink Digital Marketing coloca o seu negócio em destaque para as pessoas que estão procurando exatamente o que você oferece. Agende uma visita e descubra como vender mais através da internet. Gigalink Digital Marketing, gerando resultados para o seu negócio. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo.
Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, sempre trazendo um tema do seu interesse. E desta vez, estamos aqui tendo o privilégio e a honra de conversar com o atual superintendente do INEA, que é Instituto Estadual do Ambiente, na representação serrana, aqui em Nova Friburgo, abrangendo 11 municípios na sua área de jurisdição. Entretanto, e não poderíamos nos abdicar desta oportunidade de conversar sobre questões de natureza política com o ilustre atual superintendente, mas já tendo sido vereador municipal, presidente da Câmara, deputado estadual por 2 mandatos, enfim, tendo ao longo dos seus 25 anos de carreira política, e me parece que precisamos comemorar isso com uma porção de aipim, de torresmo, deliciosamente preparados pela senhora sua mãe, Dona Lena. E já fica aqui lançado o desafio, amigo. Então tá bom. Exatamente. Vou levar a mensagem para ela. Isso, para comemorarmos essa marca e também conhecermos as perspectivas de Rogério Cabral neste cenário. Antes, porém, mais uma vez, reitero que a sua participação, por enquanto, se encontra prejudicada porque as nossas edições estão tendo que ser gravadas com a devida antecedência. Mas brevemente retornaremos ao nosso saudável convite para a sua participação, a sua interatividade, que é extremamente importante para as nossas edições ao vivo, porque inclusive criam um clima diferente, uma pitada de pimenta, de imprevisibilidade nas suas participações, extremamente saudáveis nessas ocasiões. Como também quero aproveitar a oportunidade, inicialmente, para divulgar aqui o telefone para contato daqueles que querem com a superintendência do INEA. 2543-5261. 2543-5261. Existem outros telefones, mas com a finalidade de você memorizar ou anotar o principal deles, 2543-5261. Você também entrando no site do INEA-RJ, certamente você terá a possibilidade de conhecer todas essas informações. E também quero divulgar a pedido do companheiro jornalista Girlan Guilan, figura das mais atuantes no cenário político municipal e agora atendendo na função de ouvidor geral do município, que nos remete o seguinte edital de convocação para a Assembleia de Fundação. Convidamos ex-ferroviários, descendentes e pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação da Associação de Amigos da Preservação e Memória e do Patrimônio Ferroviário Barão de Nova Friburgo. Sensacional! Ou seja, conhecido pela alcunha de Clube do Trem de Nova Friburgo. A comparecerem no dia 22 de agosto, portanto, nesta terça-feira, às 19 horas, na sede da Real Banda Euterpe Friburguense, situada na Avenida Euterpe Friburguense, número 33, Centro, para participarem de assembleia na qualidade de sócio fundador, ocasião em que serão discutido e votada a denominação da associação, discutido e votado o projeto do Estatuto Social e eleição dos membros da diretoria, presidente e vice-presidente e conselho fiscal. Assina Débora Cunha, presidente da comissão organizadora. Sem dúvida, uma iniciativa sensacional que nos remonta à nossa inigualável e incomparável história municipal. Portanto, aqueles interessados nesta brilhante história que se refere ao trem, a passagem do trem, a existência do trem aqui em Nova Friburgo, que marcou uma época e foi motivo de progresso, de desenvolvimento, de atração para Nova Friburgo e que quiserem fazer parte dessa associação, uma associação
institucionalmente a ser constituída, que informalmente ainda está sendo chamado como Clube do Trem, deve comparecer amanhã, à noite, terça-feira, dia 22 de agosto, na sede da Real Banda Euterpe Friburguense. Fica o registro, estarei presente por me considerar parte interessada nessa questão, mas também quero estender o convite a toda a nossa enorme audiência e concluo novamente remetendo um abraço fraternal ao grande companheiro, figura bastante dedicada e competente, o jornalista Girlan Guilan. Companheiro, vamos agora tratar de temas de natureza política. Vamos lá. Inicialmente, você recentemente ainda estava na administração pública, chefiando o Poder Executivo. Depois disso, tivemos a oportunidade de conversar, inclusive no término do seu mandato, quando fizemos uma avaliação do resultado das últimas eleições. E agora você está numa outra função. Diante do que você tem observado, você que inclusive tem larga experiência no setor, qual a sua avaliação do atual governo municipal? Bem, Zuri, o país inteiro passa por um momento difícil. Sem dúvida. O Estado, todos nós acompanhamos a situação que está o governo do Estado. Então, eu imagino que as dificuldades do prefeito têm sido grandes, né? Em busca de recursos, em busca de apoio, né? Agora, vejo, né, o período que eu fui prefeito, as condições que eu encontrei no município e as condições que eu entreguei à prefeitura. Fizemos uma transição ali, como o próprio prefeito dizia, né, público e abertamente, republicana. Né? Informamos tudo para ele, deixamos uma prefeitura, não vou dizer que era uma das melhores, mas uma prefeitura em boas condições. Toda estruturada, com recurso em caixa, embora alguns recursos carimbados, mas eu tenho lá os extratos, nós deixamos uma prefeitura com 80 milhões em caixa. 80 milhões em caixa. 80 milhões. E com dívidas, entretanto, negociadas. E com dívidas negociadas. Né? E com recursos que chegou na transição de governo ali, com aquela repatriação, né? ainda chegou alguns recursos também, ali entre o dia 31 e dia 2, que foi a segunda-feira. Né? Então ainda entrou recurso. Tanto que eu tenho o extrato lá do dia 31, era 79 milhões, e depois já 81, quase 82 milhões no dia 2, porque chegou recurso, né, mesmo na transição ainda chegou, conseguiu chegar esses recursos. E deixamos, né, tudo encaminhado ali, junto, feito com a equipe de transição de governo dele, das licitações que precisavam ser tocadas, principalmente aquelas que não poderiam ficar de fora, como na área da saúde, na área da educação, entre outros. Né? E uma das coisas que eu tenho sentido, né, eu estou achando estranho, é porque eu vejo muita reclamação que até o momento poucas licitações aconteceram até agora. Né? E geralmente o governo, quando inicia, ele precisa licitar, ele precisa mandar projeto para a Câmara. Até bem recentemente, informação dos vereadores que não tinha ido sequer um projeto de lei para a Câmara Municipal de interesse do município. O único processo que tinha ido seria denominando o nome de uma rua. Então, geralmente, quando começa o governo precisa fazer algumas mudanças e apresenta alguns projetos. Então, duas coisas. Se não apresentou, é porque nós deixamos tudo arrumado, ou a segunda resposta não teria ela para dar. Né? Eu acredito que nós deixamos tudo muito bem encaminhado para o início do governo. Né? Isso com relação aos projetos na Câmara Municipal. E quanto à licitação, nós deixamos tudo encaminhado, a transição de governo dele participou, e me estranha que muitas licitações não aconteceram até agora. Né? E isso, quer dizer, começa a haver reclamações. Eu tenho encontrado muitas pessoas na rua, muito desconhecidas, até porque como prefeito que fui, eu conheço funcionário, conheço secretário, conheço todo Certamente. mundo. Né? Então você vê muitas reclamações ali já de falta de material, principalmente na área da educação. Né? Eu vejo assim professores, né, diretores, pessoas dizendo, olha, pô, tá faltando isso, tá faltando aquilo que não faltava antes. E nós deixamos tudo isso encaminhado. Né? Então é uma pena, porque isso agarra.
Mas, por outro lado, também eu vejo, né, e tenho aqui que parabenizar, como, por exemplo, a escola lá de São Lourenço, né, que foi uma escola que caiu recentemente, teve aquela barreira e perdemos a escola e o posto de saúde. O posto de saúde eu consegui ainda fazer uma pequena mudança na antiga escola, inauguramos ainda no final do governo. E a escola, eu dei início na obra e o prefeito está dando continuidade, está ficando uma obra belíssima. Acredito que em breve, aí, de mais 30, 60 dias no máximo, ele deva estar lá inaugurando essa obra. Então aqui também eu tenho que parabenizar, agradecer em nome da comunidade de São Lourenço, porque a escola realmente está ficando muito boa. Mas todo início de governo é muito complicado, né, Zuri? E aí, Rogério, para acrescentar nessa sua avaliação, além dessas dificuldades em que certamente causa o desabastecimento em alguns setores, especialmente na educação, na saúde, nos serviços públicos, no setor de manutenção da frota da prefeitura, enfim, vários setores que precisam desses itens para o seu funcionamento. Também observamos uma rotatividade bastante considerável no atual governo municipal, tendo-se a mudança em 7 nomes ao longo desses 8 meses de governo. Isso mostra, no seu entendimento, que o secretário que foi convidado não imaginava o desafio que teria ou que a escolha não foi criteriosa? Zuri, é muito complicado, né? Porque quem está de fora parece que tudo é muito fácil. Então você hoje assumiu uma secretaria com a responsabilidade que tem um secretário hoje para ganhar 5 mil e poucos reais líquido, que é o que ganha um secretário hoje, é difícil. Ou ele tem que ter muito determinado, sem dúvida, tem que ter muita vontade de ajudar o município. Então, às vezes, ele chega ali até com vontade de trabalhar e vê que as coisas não é da forma que ele pensava. Ah, é muito fácil, tem dinheiro. Não tem. Você tem que estar ali, né, enxugando gelo ali o dia inteiro ali para poder sobrar algum recurso para você fazer obra. Então, é difícil nesse momento. Politicamente, né, é muito fácil, né? Se formou aquele conselho político, né? Nós vimos aí o ex-deputado Ney Botelho, né, o Jairo, que tinha sido candidato a prefeito, formar aquele bloco ali, porque nós vamos ajudar. Tá, pode ter vontade de ajudar, mas as coisas não é como parece do lado de fora. Você está do lado de fora e criticando é muito fácil. Nós estamos aqui conversando, você está me perguntando, eu estou te respondendo. Mas você não vai me ver na rua aqui criticando o prefeito, fazendo protesto na porta da prefeitura, porque eu sei o quanto é difícil sentar na cadeira ali e administrar. E nem campanha em rede social. E nem campanha em rede social. Ninguém me vê em rede social aí falando mal do prefeito ou de secretário de A ou B. Eu posso estar vendo a falha, e tem falha como tinha no meu governo, né, é notório isso, ninguém está aqui para fugir também da realidade. Né? Só que eu estou vendo hoje muitos erros, até mais do que erros que eu tinha no meu governo. Né? E você vê essas pessoas se afastando. Você não vê hoje o Monei, você não vê o Jairo, né, indo para as redes sociais defender, porque da forma que eles foram para a rua para pedir o voto e para garantir para a população que eles iam resolver, eles hoje, no meu modo de ver, eles tinham que estar junto com o prefeito ali. E na verdade a gente não vê, você não vê nas redes sociais nenhuma defesa, você não vê nenhuma reunião que eles participam. Ou mesmo, né, em situações públicas. Públicas, você não vê. Pelo menos, eu não tenho notícia até hoje, eu acompanho as redes sociais, eu estou em diversos grupos, aí o pessoal vai me colocando, e eu vou acompanhando, eu estou vendo e ouvindo tudo, né? Mas eu sei que é difícil, mas o que precisa nesse momento é de união. Né? Eu, principalmente, tenho me colocado à disposição do prefeito. Tive 3 encontros já com ele na prefeitura. 3 encontros? Tive 3 encontros. Tive um que eu fui lá para assinar documentos e passar relações de emendas parlamentares. Tinham 2 emendas que o município estava correndo risco de perder. Né? E eu fui lá para passar essas emendas para ele, né? O que tinha que ser feito, com quem era, com quem ele tinha que falar. Depois voltei um outro lá que eu fui solicitar a minha assinatura em alguns documentos.
E eu tive também um encontro com o Ministério Público do Trabalho aqui sobre a questão da UPA. E aí eu precisava ir lá tratar também, porque era um interesse, tanto meu, quanto dele, quanto do município, quanto do Ministério Público. Foi uma reunião muito boa, uma reunião muito aproveitosa, porque eu tinha conversado com o Ministério Público, conversei com o prefeito e discutimos ali algumas ações que vieram a dar certo em cima da proposta que o prefeito atual fez para o Ministério Público. Então foi bom para todo mundo. Acho que ali todos ganharam, a UPA continuou aberta, foi ótimo essa reunião. E tive recentemente lá agora me apresentando como superintendente do INEA, me colocando à disposição dele, né, que não pode ser diferente, porque para nós hoje nós precisamos o quê? É que o município avance. Se o município crescer, politicamente todos vão estar bem, o município, né, o eleitor vai estar satisfeito. A política passa por um momento muito ruim, o político hoje está no fundo do poço. E olha que o poço tem porão, hein? Alguns não sabem disso. Então, cara, a gente tem que se unir. E eu, Zuri, falei para ele o seguinte: prefeito, precisar de mim, estarei 24 horas à sua disposição. Precisou de mim? Me liga, eu vou estar aqui à sua disposição. E você não vai me ver aqui na porta da prefeitura criticando ou fazendo qualquer ato contra você. Eu acho que é isso que todos os políticos que querem o bem da cidade têm que fazer nesse momento. E aí, Rogério, aproveitando a sua citação, obviamente que também a Secretaria de Obras, entre tantas outras, padece por falta de suprimentos, de material para executar os seus serviços naturalmente, porque essencialmente a Secretaria de Obras cuida dessas obras de pequeno porte, de reparos, de construção, com estrutura própria. Não basta certamente só ter o pessoal à disposição e o maquinário, é preciso também do material necessário. E aí a administração pública certamente está atenta e ciente dessas deficiências. Agora, no âmbito político, companheiro, como você tem acompanhado a relação do prefeito municipal com a Câmara de Vereadores? Eu comentava aqui com você que alguns vereadores têm se manifestado de forma veemente nos seus pronunciamentos na Câmara Municipal. Por vezes agressiva, o que me incomoda, e desrespeitosa também. O que é ruim. O que é ruim, o que é péssimo. A democracia permite e admite o contraditório, a divergência das ideias, da forma de entendimento de determinadas situações. Agora, quando isso beira o desrespeito, a falta de consideração ao cargo, porque se refere ao prefeito municipal, e eu entendo que deveria haver essa diferença em relação à pessoa física do engenheiro Renato Pinheiro Bravo, para que esta questão ficasse bem esclarecida para o cidadão e para o eleitor. Me parece que alguns vereadores estão perdendo este limite que é extremamente perigoso e que poderá causar descrédito até nas suas denúncias, porque a questão se torna pessoal e não interessa absolutamente a ninguém, especialmente aquele cidadão, aquele eleitor inteligente. Como você observa a relação do Poder Executivo com o Legislativo nesse momento? Hoje, Zuri, como acabamos de falar agora há pouco, a política passa por um dos piores momentos da sua história. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E a gente está vendo isso hoje a nível de Brasília. Eu já assisti sessão do Senado lá, com senadores agredindo, né, os próprios colegas de trabalho. Quase que fisicamente. Quase que fisicamente. Né, na Câmara dos Deputados, a mesma coisa. Né, falta de respeito ali de um deputado com o outro, às vezes envolvendo ali até, né, deputado com deputadas, né, aquela falta de respeito, o que é muito ruim. E aqui em Friburgo a gente tem notado isso também. Né, eu não tenho acompanhado mais assim tão diariamente, que conforme eu acompanhava as sessões da Câmara. Eu acompanhava muito, na época era prefeito, até porque eu tinha que responder, né, eu acompanhava ali as demandas, muita coisa eu conseguia resolver, porque às vezes o vereador não vinha cá reclamar, né, ficava cobrando lá, e eu acompanhava e eu mandava resolver a si mesmo aquelas ações. Então eu tenho acompanhado hoje isso. Às vezes a falta de respeito com a pessoa, né, porque hoje o prefeito, ele tem uma esposa, ele tem filhos, às vezes tem mãe, tem pai, tem tio, existe uma família por trás, né, do prefeito da cidade. Certamente. Que é o cidadão hoje o senhor Renato. Que hoje está prefeito. Que está prefeito. E que amanhã pode não estar mais. Exatamente. Né, mas que por trás dele existe uma família. Então, é aquilo que você falou, tem que existir o respeito entre o cargo que a pessoa ocupa e o cidadão. Né, esse é o primeiro ponto.
Mas é muito difícil lidar com a Câmara, é muito difícil. Eu fui vereador por 4 mandatos. Você fala com conhecimento de causa, né? Fui presidente da Câmara, sempre atendi os vereadores. E como prefeito, meu gabinete era aberto. Eu nunca fechei a porta ali para vereador, nem de situação, nem de centrão, nem de oposição. Eu sempre recebia todos, né? Tanto que eu vi já alguns vereadores de oposição daqui mesmo, né? Você que dizer que eu me procurava e que eu recebia. Então, eu acho que isso é obrigação, né, do executivo estar recebendo. Agora, é difícil porque tem vereador ali que na minha época me botou contra a parede ali. Contra a parede, querendo benefícios muito diretamente, né, para o seu gabinete pessoal. Interesse próprio. Para interesse próprio, e eu neguei, e foi um dos motivos de ser oposição, né? Então, eu vejo as pessoas hoje também ainda fazendo parte do governo, né? E é muito difícil, Uri. Porque eu não estou dizendo isso que são todos os vereadores, não, que fique bem claro aqui, né? Esse vereador, não vou dizer nome, porque eu não estou aqui também para ficar criticando. Logicamente. Eu quero ver o avanço da cidade. Né? Agora, o que precisa é isso, precisa ter o bom senso de saber a dificuldade do município, a dificuldade do prefeito, né? E fazer qualquer coisa antes. O município precisa avançar. E o poder legislativo, ele é interessante. Ele é um dos componentes do avanço do município. Eu, enquanto fui vereador, Zuri, eu buscava apoio. Quando eu não tinha apoio do município, teve uma época aqui no governo, vou citar o nome, no governo do Paulo Azevedo, que eu fui oposição. E eu não tinha nada do governo aqui, eu fui buscar apoio do governo do estado, cara. Eu fazia mutirão para consertar as estradas, eu pedia apoio, né, de um órgão, de outro, a população me ajudava, e eu fazia o meu trabalho, cara. Então não é só criticar que faz parte do trabalho do vereador. Você tem que apresentar propostas também, né, para o desenvolvimento do município. Então eu acho que isso contribui com o município, né? Então, como eu disse, eu não estou acompanhando todas as sessões agora. Uma das sessões que eu acompanhei, eu vi muito isso. Vi muito debate ali, muita falta de respeito com as pessoas. E isso precisa, os vereadores precisam, né, pensar melhor sobre essa situação. Oposição faz parte do processo democrático, precisa ter oposição. Sem dúvida. Muitas vezes eu fui alertado, às vezes por fala da oposição, então é interessante, mas precisa ter o respeito e precisa ter proposta de desenvolvimento para o município, né? E a população precisa saber quem são os vereadores, ficar de olho nesses vereadores, né, que estão lutando ali para o interesse do município ou que estão lutando pelo interesse próprio. E eu digo que tem vereador ali que ele olha mais para o interesse próprio do que para o interesse coletivo. Amigo, mais algum tempo de programa, você ia revelar o nome desses vereadores, eu não tenho dúvida disso. Não são muitos, não. Não são muitos. Quando você vem aqui, você se sente muito à vontade, e isso é ótimo para a credibilidade da entrevista. Nessa linha de atuação do Poder Legislativo em consonância com o Poder Executivo, de que forma você está acompanhando e, obviamente, analisando o desempenho do deputado estadual o Anderson Nogueira, que nos representa no Poder Legislativo Estadual, e do deputado federal Glauber Braga, que representa a nossa cidade, essencialmente, mas também todo o Estado, no Poder Legislativo Federal? Veja bem, Zuri, todos dois pegaram uma linha de esquerda, né? Aquela linha de esquerda e aquela linha de atirar pedra. Então é muito fácil hoje, por um momento que passa o país, que passa o Estado, porque passa a política nacional hoje, como eu acabei de falar, a política hoje está no fundo do poço. Então você hoje atirar pedra é muito fácil, né? Você pegar e só acusar, sair acusando todo mundo e você não trazer uma proposta definitiva de avanço, de ajuda para o município. Eu, enquanto prefeito que fui, né, sempre fui ao gabinete do deputado federal Glauber Braga em Brasília, eu tenho lá documento protocolado e recebido por ele. Nenhum dos pedidos que eu fiz foi atendido. Nenhum deles? Nenhum. E as propostas que ele mandava, eu lutei para conseguir. Algumas eu consegui, outras não, porque era impossível. Porque ela existe dois tipos de emenda. Existe a emenda de valor que você bota e ela vem. E existe a emenda que você coloca ali para cumprir tabela, que você sabe que não vem, né? Enquanto deputado estadual também tem isso. E você tem ali aquelas que você vai para despachar com o presidente da LERJ, que você despacha com os secretários, que você despacha com o governador, com grande chance de liberar. E existe aquelas emendas que você faz como se fosse uma indicação legislativa que os vereadores fazem aqui.
pedindo para calçar rua tal, não sei o quê, entendeu? Para fazer obra aqui, ali ou lá. Isso não sai. Então, não adianta o deputado colocar isso e vir para a rua e querer dizer, ó, não tá, a obra não está saindo porque o prefeito não quer. Qual o prefeito que vai abrir mão de recursos? Né? Isso não é só em Nova Friburgo, está acontecendo nas cidades vizinhas. Então, eu acho que o que precisa dos deputados é eles trabalhar mais junto com os prefeitos. No momento da eleição, eles vão procurar o lado deles, o prefeito, o lado deles, os vereadores deles. Agora, eu, enquanto deputado que fui, eu fui eleito, na época a Saudade era prefeito, eu me coloquei no gabinete dela, me coloquei à disposição, coloquei o meu gabinete à disposição para que fosse uma sala dela lá dentro do meu gabinete, para que ela pudesse ir despachar de lá quando ela fosse preciso no Rio de Janeiro. Ela saiu, o Heródoto entrou, eu fiz a mesma coisa, o Heródoto saiu, entrou o Dermeval, eu fiz a mesma coisa, o Dermeval saiu, o Serginho entrou, eu fiz a mesma coisa. E consegui trazer várias obras para cá, trouxe ambulância nova, trouxe aparelho para o hospital, conseguimos aquela obra de Rio Grandina, né, isso tudo aqui na Friburgo, fora obras que eu consegui fora daqui. Então, quer dizer, o município avançou e cresceu. E qual a obra que nós conseguimos até agora aqui, com o apoio do nosso deputado estadual? Eu tenho visto também, não estou aqui só para criticar, não. Estou criticando o lado que eu vejo que ele não trouxe de obras. Mas ele teve ação importante também, como essa questão da lei da moda aqui, dos incentivos para a indústria... Redução da alíquota de da redução de manutenção. Uhum. Essa lei era uma lei que eu era coautor dela junto com o André Correia, no mandato passado, e participei da audiência pública aqui, participei no Rio de Janeiro, e ele conseguiu, com articulação lá, conseguiu manter, né, até, se não me engano, até 2032, o que foi um avanço que eu quero parabenizar também aqui, como o Hospital do Câncer, que foi uma luta muito grande, né, na minha época, foi um dos primeiros projetos meu enquanto deputado, para que esse hospital viesse para cá, né, e como prefeito lutei também muito, corremos atrás, conseguimos, né, que a obra tivesse o início, paralisou, estou vendo uma ação dele também, isso é positivo, né? Esse é o papel do deputado estadual, do deputado federal, mas eu acho que eles têm que estar mais presentes junto, deputados com o prefeito. Né? Eu tenho visitado prefeitos da região e tenho ouvido muita reclamação da mesma coisa que fizeram comigo aqui. Aí eu botei o dinheiro e o prefeito perdeu o recurso. Não é bem assim, a história não é essa. Você botou o recurso sem saber se aquela obra era interesse do prefeito, sem saber se tinha contrapartida, se o município tem contrapartida, entendeu? Porque isso tudo tem que ser visto, Zuri. Além das pegadinhas que você sempre comentava quando vinha aqui. Então é o seguinte, se eu sou deputado, você é o prefeito de Nova Friburgo, eu vou chegar aqui, prefeito Zuri, eu tenho 1 milhão para o seu município, qual é a área que o senhor precisa que eu bote esse dinheiro? Porque o senhor vai indicar a área que o senhor tem condições de botar a contrapartida, onde a contrapartida é menor e que seja uma área viável. Então isso tem que trabalhar em parceria. Por que as verbas dos outros deputados são liberadas com mais facilidade do que a deles? Porque são discutidas com o município. Ou seja, no seu entendimento, falta articulação? Falta parceria e falta de querer defender os recursos para o próprio município. Porque um deputado federal, ele tem hoje 15 milhões de emendas. Então imagine um deputado já aí com 2... Por ano. Com 2 mandatos aí já vai para 8 anos, com mais 1 ou 2 que teve antes, já vai para 10 anos. 10 anos, se você somar, dá 150 milhões. Se botasse a metade desse recurso aqui na Nova Friburgo, são 75 milhões. 75 milhões, você faz algumas obras no município. Sem dúvida. Né? E por ser morador daqui, eleito com a maioria dos votos daqui, teria que olha, 50% das minhas emendas eu vou colocar em Nova Friburgo, 50% eu vou trabalhar por outras regiões. Na verdade, isso não tem acontecido e quem perde com isso é a população de Nova Friburgo. Não tenha dúvida disso e tenho certeza absoluta que se não os próprios, as suas assessorias que sempre nos acompanham, levarão esta mensagem de paz proferida aqui pelo ex-prefeito municipal Rogério Cabral, que teve também esse contato com ambos na época que exercia o seu mandato. Agora, Rogério, nós já começamos a caminhar para a reta final do programa e você já deve ter ouvido de pessoas, de eleitores, especialmente seus, no seu convívio, que estão com saudade da sua atuação
no âmbito político. O próprio vereador, ex-vereador, grande figura, grande companheiro, amigo, que conhece tudo dos bastidores e corredores da política municipal friburguense, o ilustre professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense, quando esteve aqui recentemente, sendo também entrevistado, e foi um papo ótimo, revelou de viva voz que também já estava saudoso da sua administração. Não discutindo o mérito das informações e das afirmações, quais as suas pretensões para o próximo pleito eleitoral? Essa sua permanência no INEA, ela tem prazo de validade, somente durante este ano, pode se estender para o próximo? Nesse momento, como você está avaliando essas perspectivas? Olha, Zuri, hoje, quer dizer, eu tenho tempo de andar pelas ruas, quando eu estou na cidade e posso, eu tenho tempo, eu estou sempre andando aí pelo Alberto Braune, vou cortar o cabelo, vou a pé, vou no banco, vou a pé, porque eu tenho tempo. Antes eu não tinha. Às vezes o carro me levava, me pegava, porque eu não tinha tempo de estar andando. Então, nessas andanças que eu tenho pela cidade hoje, aonde eu tenho ido, as pessoas, pô, Rogério, volta, hoje a gente está sentindo falta aí do seu governo. Enfim, isso é bom. É bom a gente ouvir isso, fico feliz. Logicamente. Porque apesar de todas as dificuldades que nós passamos, todas as críticas que nós sofremos, hoje eu consigo andar na rua de cabeça erguida, até porque eu entrei na prefeitura pela porta da frente, por ela eu saí. Foi um dos poucos prefeitos que teve a coragem de ir lá entregar a chave, e eu fiz questão de ir pessoalmente entregar a chave da prefeitura no atual prefeito, e fiquei muito feliz porque fui muito bem recebido por ele e pela equipe dele. Então hoje, aonde eu vou, eu ouço isso: prefeito, volta, você tem que voltar para o cenário político, você tem que ser deputado. E, Zuri, a minha passagem no INEA, quando eu fui convidado, eu disse: olha, não vou para ficar muito tempo, eu vou para contribuir com o órgão lá, já que o que vocês estão precisando é de um gestor com essa capacidade de articulação política, de conversa. Eu vou tentar arrumar a casa, e depois vocês indicam uma outra pessoa, uma pessoa que possa dar continuidade nesse trabalho, se tudo ocorrer da forma que eu estou pensando. Então a minha passagem por ali não é longa, já coloquei isso lá para eles, que é uma passagem curta, apenas de tentar implantar o projeto que eles queriam, que é o projeto do diálogo junto às prefeituras, às câmaras e à população também. Quanto ao futuro político, Zuri, se eu disser que eu não tenho vontade de continuar na vida pública, eu estaria mentindo. Eu gosto da vida pública, eu gosto do legislativo, conheço, tenho uma experiência e sei que posso ajudar muito o nosso município e a nossa região. Embora a política está passando hoje por um momento tão difícil, de tanta falta de credibilidade, que se continuar do jeito que está hoje, a chance de eu vir é pequena. Por conta de um possível desgaste. O desgaste hoje Hoje, quem não conhece a pessoa e pergunta qual é a sua profissão, o que você faz da vida? Sou político. Pode ter certeza que a pessoa vai torcer o nariz na hora. Porque a primeira imagem que vem do político hoje qual é? É do corrupto, é do desvio, né? É das armações, é de tudo de ruim. Você liga uma televisão hoje aí de rede nacional, aí você sou 90% do noticiário que predomina é esse, jornalística é falando sobre roubo, sobre desvio, envolvendo políticos eleitos. Eu, Zuli, graças a Deus, em 25 anos de vida pública, eu não respondo até hoje nenhum processo criminal. Nenhum. Graças a Deus. Né? Espero não responder. Né? Então, eu tenho vontade de vir. Né? A minha família hoje me apoia, né? Minha esposa, minhas filhas. Muito bom. É bom que você venha com a experiência que você tem, mas eu estou torcendo para que a política mude, para que ela volte a ter credibilidade, porque no momento que eu era vereador, deputado estadual, Zuri, quando você chegava numa comunidade, pô, as pessoas iam, olha aqui, chegou aí o vereador, chegou aqui o deputado. Eu fui num evento essa semana, Zuri, fora do município, num dia de campo, e tinha várias autoridades lá, né, agrônomos, engenheiros. Fiquei feliz demais de conhecer uma propriedade que eu fui conhecer numa fazenda no município vizinho aqui de Macaé.
e chegou um deputado. E, cara, foi a mesma coisa que chegasse um cidadão comum. Né? E aquilo me chamou a atenção, a minha esposa... Faltou pouco ser vaiado. Entendeu? Então, porque a pessoa que estava lá é uma pessoa que não tem credibilidade? Eu acho que não, porque eu não vi dizer nada dessa pessoa até hoje. É uma pessoa que, no meu modo de ver, tem crédito, tem credibilidade, mas era um político. E o político hoje está sem credibilidade nenhuma. E isso é muito ruim, cara. Isso é ruim demais. Né? Eu acompanho as redes sociais. Né? Isso também foi um mal para a política nacional, as redes sociais hoje. Ela traz muita informação positiva, mas ela também traz muita coisa ruim. Tem que ser utilizadas com critério. Com critério. E as pessoas não têm critério para usar as redes sociais. Eu vejo as pessoas atacando o prefeito, atacando o vereador, atacando o deputado. Então tem muita gente ruim hoje na vida pública, como tem em todos os setores. Mas existem pessoas sérias, com critério de trabalho, querendo produzir, querendo ajudar o desenvolvimento do país e, na verdade, estão sofrendo hoje da mesma forma que o bandido. As pessoas estão sendo consideradas político hoje, estão todos no mesmo nível. Nivelados. Estão nivelados todos ali. Na vala. Na vala. É verdade. E isso é muito ruim. Então, eu espero que isso mude, né? Porque se mudar pelo menos um pouco, se a política voltar a crescer novamente na credibilidade, aí sim, eu tenho vontade de voltar. E se eu voltar, né, vou colocar meu nome à disposição da população. E aí quem vai definir é a população. Né? E se a população definir a favor, com certeza, eu vou estar sempre com a mesma determinação, com a mesma vontade que estive como vereador, como deputado, como prefeito, com a mesma vontade que eu estou lá no INEA hoje, de fazer aquele órgão crescer. Crescer com parceria, com disposição, para que o município desenvolva e o nosso estado como todo. E você vai ter até o dia 31 de março do ano que vem para definir essa escolha. Com certeza. Não é verdade? E aí, certamente, já fica aqui o nosso convite para que, definindo o seu futuro político, retorne, porque a sua presença sempre é muito bem-vinda, as entrevistas são muito boas, você se sente absolutamente tranquilo e transmite credibilidade, transparência e honestidade no que fala, mesmo que por vezes, para o nosso telespectador, que é um telespectador inteligente, formador de opinião, não concorde. Sim. O que faz parte do processo democrático. Com certeza. Mas você tem oportunidade aqui de se posicionar diante do que é indagado e você sempre o fez de forma assim, muito franca, muito firme, muito honesta. Com certeza, Uri. Eu agradeço muito por mais essa oportunidade. Estou à sua disposição para qualquer dúvida e esclarecimento. Tá certo. Hoje, sobre o INEA de Nova Friburgo e região aqui, qualquer dúvida, estou à disposição. É só me convocar ou apenas um zap, a resposta vem em seguida. Legal, legal, temos certeza disso. Você que sempre nos prestigiou, sempre atendeu nossos convites, e aí a emissora, como também a produção do programa Cidade Real, se sentem privilegiadas e honradas com a sua deferência, independentemente de estar investido ou não de cargo ou função pública. Com certeza. Já tivemos a oportunidade de conversar dessa forma e você sempre foi muito comprometido com a sua participação no programa Cidade Real. Legal, queremos tê-lo em outras vezes, o que certamente acontecerá. Com certeza. Recomendações à dona Lena e à dona Janete. Muito obrigado. Já me colocando à disposição para comemorar os seus 25 anos de vida política. Muito bom. Tendo aquele cardápio sensacional e incomparável que merece uma degustação quase que interminável. Encerramos definitivamente aqui os nossos trabalhos, entendendo que mais uma vez cumprimos a nossa principal missão: levar até você informação de utilidade pública. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.